Olá, meus queridos, boa noite. Aqui é o Robinson, nós estamos com mais um episódio do Pleroma, né? E essa noite eu queria conversar com vocês um pouquinho, né, esse dia, a respeito de, assim, algumas passagens, assim, né? Especialmente uma passagem que quando ela... que isso são frases normalmente descritas na palavra, que quando elas caem, assim... no meu coração, elas geram assim reflexões que são reflexões assim que muitas vezes transformaram a minha vida, né? E eu queria compartilhar assim uma delas hoje com vocês, né? Conversar um pouquinho, gerar uma ideia para que vocês possam meditar também no coração de vocês, tá? Essa passagem, né? Essa frase ela está descrita em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, né? Essa passagem ela é descrita por Jesus, na verdade ela é uma parábola, né? A parábola é uma história que quer representar algo, né? Um fundamento. E Jesus falava muito por parábolas, né? Por histórias, por exemplos, né? E nessa passagem, né? Que está descrito em Lucas 15, a partir do versículo 11... ele vai contando uma história que um homem tinha 2 filhos, né? O filho mais velho, o filho mais novo. O filho mais novo chega para o pai um dia e fala assim: pai, ó, eu quero parte da minha herança, né? E esse homem, normalmente naquela época, para que isso acontecesse, o pai deveria ter falecido, porque herança ela acontece quando o pai acaba morrendo, né? Por isso que ele deixa a herança, né? Então há aqui uma intenção de que esse filho falando para esse pai assim que é como assim, ó, pai, para mim você está morrendo para mim, né? Algo dessa forma. Mas esse pai, mesmo assim, amor, ele acaba dividindo, né? Aquela parte que cabe ao filho mais novo. Esse filho passa alguns dias, ele vaza daquele lugar, vai para longe, acaba gastando o seu dinheiro, né, de uma forma dissoluta, a palavra fala isso, né? E naquele local acaba acontecendo assim uma fome muito grande, né, uma dificuldade muito grande. E sobrevindo essa fome, ele perdendo tudo, gastando tudo, ele chega a trabalhar num lugar onde ele cuidava de porcos e a necessidade dele era tão grande que quando ele olhava para a comida dos porcos, ele tinha vontade de comer aquilo lá, né? E o versículo 17 diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Então o pai vê aquele menino, né, vindo de longe, como se o pai já tivesse com aquela expectativa, né, esperando aquele filho sempre retornar, né? E a hora que ele vê o filho vindo ainda, ele sai correndo em direção ao filho, né? Não é o filho que vem correndo em direção a ele, mas ele com o coração assim aberto, vem, recebe aquele filho, restitui o filho, restabelece a autoridade. Aí tem toda uma descrição da parábola, né, que para aqueles que não conhecem, isso está em Lucas 15, né, do 11 até o fim do capítulo. E é interessante, assim, tem muitas aplicações, tem muitos... tem vários aspectos assim muito importantes em relação à questão do filho, do pai, né, de como ele estava naquele lugar, como é que ele gastou, o filho mais velho quando recebeu, a todas as formas como ele restituiu o filho, né, como ele recebe o filho, o que ele dá para o filho e tudo mais. Isso tudo assim, é extremamente importante, mas eu queria falar a respeito de uma frase em especial sobre esse texto que está escrito exatamente no versículo 17, que é essa palavrinha aqui, ó, caindo em si. Caindo em si. É como se houvesse nesse momento esse menino que depois de passar por tudo que ele passou, ter gasto tudo que ele gastou, ele sabia quem era o pai, ele sabia onde era a casa dele, mas ele teve o caindo em si sobre a vida dele. Esse caindo em si
eu entendo, é como se ele abrisse os olhos, as escamas dos olhos dele se caíssem e ele pudesse enxergar que havia um lugar que ele poderia retornar, havia um pai que poderia recebê-lo. E ele cogita até voltar como empregado do pai, né? O caindo em si, nessa circunstância, é a obra do Espírito Santo sobre a vida daquele menino. Abrindo, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, o caindo em si é a obra da graça de Deus sobre a vida dele, fazendo com que ele pudesse lembrar da situação que ele estava naquele momento, das dificuldades que ele estava passando e que havia um regresso, havia uma casa, havia um pai, havia um local, havia uma casa onde ele poderia retornar, onde ele poderia voltar, e que mesmo que fosse numa situação de dificuldade, porque ele falava que meu pai, mesmo que eu seja empregado dele, é melhor do que eu ficar aqui. E ele se submetendo a essa situação, aquilo fez com que os olhos dele fossem abertos, o coração dele fosse um coração transformado, porque de um momento para outro, ele olhando aquela situação de cuidando de porcos, querendo comer a comida dos porcos, mesmo assim os olhos dele não tinham se aberto. Mesmo assim, aquela circunstância estava engodando tanto ele que ele não conseguia enxergar a situação de que ele poderia agir em prol de sair daquela circunstância e ter uma liberdade, uma liberalidade e poder retornar e sair daquela situação. Muitas vezes nas nossas vidas nós nos encontramos em situações que nós nos encontramos presos, nós nos encontramos perdidos, nós nos encontramos passando por dificuldades, nós nos encontramos espiritualmente angustiados, ou mesmo, né, a nossa alma angustiada, vivendo em depressão, em ansiedade, né, aflitos por circunstâncias diversas que nos afligem do ponto de vista familiar, no trabalho, na convivência, né, ou mesmo nas dificuldades do dia a dia, e nossos olhos não são abertos. Nós olhamos para a nossa dor, nós olhamos para a nossa dificuldade, nós não conseguimos enxergar que é um Deus que derrama o seu amor sobre nossas vidas, e Ele está sempre nos esperando, como esse pai estava esperando esse filho, né, na porta, olhando para a estrada, aguardando esse filho chegar, né? E se essa atitude nossa, né, de voltar à comunhão, cair, né, em si, nessa circunstância, é abrir os nossos olhos, que os nossos olhos possam ser abertos, né, para que a gente possa enxergar que há um Deus que é misericordioso, que perdoa os pecados, que nos recebe como um pai de amor, né? Há muitas circunstâncias nas nossas vidas que nós precisamos de um cair em si. Muitas outras circunstâncias, provavelmente a gente abriu já os nossos olhos estão abertos e nós conseguimos voltar, né, sair daquela situação de angústia que a gente se encontra. Mas o caindo em si é a obra da misericórdia de Deus junto com a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? Que pode transformar o nosso coração, que pode transformar a nossa visão, né? Que é parar de olhar somente para a nossa dor e enxergar que há um lado, né? Que nem sempre o fundo do poço é o lugar que a gente precisa estar, né? E eu espero que você também não espere chegar nesse lugar, né? No fundo do poço, onde você está perdido, sem nada, ou com vontade de comer comida de porcos, né? Sem esperança, sem expectativa. Às vezes nós estamos assim tendo condições financeiras. Às vezes nós estamos assim em áreas diferentes da nossa vida, os nossos relacionamentos, né? Muitas vezes dentro do nosso trabalho, muitas vezes na nossa vida pessoal, muitas vezes mesmo dentro da nossa vida financeira, né? Esse menino, ele não tinha só angústia do ponto de vista financeiro, né? Porque ele havia perdido tudo e estava no trabalho, mas havia uma angústia, né, sobre ele, né? De ter perdido tudo, ter perdido os amigos que ele tinha anteriormente, que eram amigos que no momento que ele estava bem, estavam do lado dele.
que eram amigos que para festas davam risadas e ajudavam ele a gastar aquilo que ele tinha ganho do pai. Mas no momento da dificuldade, nem sempre são esses que estão do nosso lado, né? Nem sempre são esses que estão por perto. E a gente tem que lembrar, né? Abrir os nossos olhos, cair em si, entendendo que os nossos olhos precisam ser abertos, né? Para que a gente possa ter esse coração de compreensão que há um Pai que nos aguarda, nos espera, né? Havia muitas áreas da minha vida que eu tinha já caído em si, né? Eu consegui entender que, mesmo nas minhas relações, observando comportamentos dos meus amigos, né? Enxergando que o caminho que eles escolhiam eram caminhos que estavam levando à angústia, à infelicidade, né? A consequências que eles podiam estar perdendo e passando dificuldades, até, vamos dizer assim, né, comendo comida de porcos em algumas áreas da vida deles, né, e a dificuldade deles retornarem, né, e isso já me fez ter motivação para enxergar, né, cair em si e enxergando que Deus era um Deus que não queria aquilo para minha vida, né? Mas muitas vezes eu precisei cair em si, em áreas da minha vida, porque as minhas escolhas foram escolhas que me levaram para longe do Pai. Foram escolhas que me levaram distantes daquele propósito que Deus tinha para a minha vida. E nesse momento, né, se você só ficar olhando para a sua dor, para as suas dificuldades, para as suas necessidades, é um ciclo de angústia e de derrota que você busca, né, com todos os seus esforços sair daquele lugar, mas há um lugar junto à mesa, né? O problema nosso é que a gente acredita que nós precisamos agir como se nós tivéssemos que pagar esse retorno, né? E não, esse retorno já está pago, né? O Pai está lá com as portas abertas, aguardando com que nós possamos ter comunhão com Ele, né? E também nessas áreas aí eu tive que cair, né, em si, abrir as minhas mazelas e entender que havia um lugar de retorno para Deus, né, e abrir os meus olhos, cair aquelas escamas dos meus olhos, de tirar o olho só da minha dor, da minha dificuldade, da minha angústia, e olhar assim falando, Deus, só você é aquele que pode me ajudar nesse momento, né? E Deus, ele é um Pai de amor, realmente ele é aquele que sai correndo no meio da estrada para te receber de braços abertos e está pronto ali a te restabelecer a comunhão, né? Ele não veio aqui, o Pai não veio falar para o filho o que é que tinha acontecido, tirar a satisfação para ele. Muitas vezes, nas nossas referências, né, de pai e mãe, a gente vê um pai que eventualmente não age dessa forma, né? Mas Deus, ele não é os nossos pais, né? Porque ele não tem essas mazelas que os nossos pais têm, das justificativas, das dores, das angústias também, porque eles são como nós, né? Mas ele é um Deus que é pai, e é um pai perfeito, é um pai que nos recebe, é um pai que já sabe de todas as coisas, que está pronto para nos perdoar os pecados se nós verdadeiramente nos arrependermos dos nossos pecados, né? E nos submetermos ao trabalho, né, da relação. O trabalho, eu digo, da relação no sentido de a disposição do coração de retornar à comunhão. A disposição do coração de retornar a sentar à mesa do Pai novamente. Muitas pessoas foram machucadas por pessoas. E nessa vida de machucado por pessoas, ela fica com os olhos olhando para as pessoas e não cai em si de que há um Deus acima de todas as coisas, que ama todas as pessoas, mas ama principalmente cada um de nós, né? Cada indivíduo. E que essa relação com Ele precisa ser uma relação inicialmente individual, né? E esse pai, ele está disposto a ter essa relação individual. E às vezes, no olhar para as pessoas que nos magoaram, a gente fica olhando para a dor, para as justificativas, para as nossas motivações, e isso gera um permanecer na situação.
permanecer na dor, permanecer caído, permanecer angustiado, não conseguir levantar daquele lugar, né? Mas é importante que esse cair em si possa acontecer nas nossas vidas. E eu verdadeiramente espero assim que Deus possa gerar isso no seu coração. Que Deus possa gerar isso no meu coração em áreas que eu ainda tenho meus olhos bloqueados para enxergar, né, como eu estou preso dentro das minhas mazelas. E que você também possa ter esse caindo em si sobre a sua vida, entendendo que Deus tem um lugar à mesa para você. Um lugar de comunhão, de restabelecimento dessa comunhão, né? Que Ele quer te receber como um pai recebe um filho, né? E Ele quer, e Ele está pronto e esperando, né? Com expectativa de que você possa voltar. Então que eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa ser aquele que te traga o entendimento da verdade, do juízo, da justiça, do que é pecado, e que você possa sair das escamas dos seus olhos nas áreas diversas da sua vida, e que você possa entender que Deus tem um plano para você, restabelecendo. Eu imagino assim o que esse menino pode ter passado olhando por todas as circunstâncias que ele estava passando e nunca aberto os olhos ou enxergado, até mesmo por orgulho, por prepotência, por ou vergonha, né? A situação de nunca chegou no coração dele o cogitar retornar à comunhão do Pai. Nunca chegou isso ao coração dele, mas teve esse clique do caindo em si, esse clique das escamas, dos olhos abertos, né? Então não depende da circunstância. A vida e a circunstância da vida, né, e o inimigo das nossas almas, ele vai querer que cada vez mais nós estejamos mais profundo do poço. E que a dor seja o alimento que nos faz remoer a circunstância e ficar andando em círculos, né? Nos círculos das dores, das dificuldades, e nunca sair daquele lugar para ter um restabelecimento da comunhão, que é aquilo que Deus quer para as nossas vidas, né? Que é nos receber como filhos e nos relacionarmos como filhos de Deus. Então eu verdadeiramente oro, espero que você pondere a respeito disso na sua vida e que você possa pensar em que áreas você precisa cair em si e que as escamas dos seus olhos precisam ser tiradas para que você consiga enxergar novamente a casa do Pai. Muitas vezes uma casa de onde você nunca devia ter saído. Muitas vezes valores que você nunca poderia ter questionado ou deixado para trás. Mas há um caminho de volta, e isso eu quero dizer para você. Há um lugar de retorno, há um Pai que aguarda e que quer se relacionar com você. Que o Senhor possa tocar a sua vida nessa noite. Eu espero, te agradeço por ter ficado até aqui e que você possa pensar sobre isso. Deus te abençoe.